Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto desta quarta-feira, por esse culto fé que nós estamos aqui. O meu pedido nessa noite, meu Pai, é que não sobressaia uma pessoa, não sobressaia uma placa de igreja, que não sobressaia uma denominação, meu Pai. Mas o meu pedido nessa noite é para que o seu reino esteja em evidência, que a sua palavra seja pregada aqui neste lugar, meu Pai. Não o que eu penso, não o que eu acho, mas que a sua palavra seja pregada nesse ambiente. Que nós possamos ser confrontados pela sua palavra e que ela ache em nós, Senhor, um terreno fértil para poder frutificar e que nós sejamos transformados a partir daquilo que será pregado aqui nesta noite. Eu te agradeço, Pai, por cada visitante que está aqui, por cada voluntário, por cada membro. Em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 8, versículos 31 ao 47, diz o seguinte: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendências de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem a obra do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai, que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é propício, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Amém? Você pode se assentar. Amém? Uma chuvinha aí para acalentar um pouco o calor que estava nos últimos dias. Quem que não gosta de chuva? Você é, Vic, só você, hein? Estava muito calor esses dias. Enfim, boa-vinda aos visitantes que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Hoje nós temos um grande desafio, pessoal, que é de estudar esse texto que está lá em João 8,32. Um texto que parece que até mesmo virou um ditado, né? Você vê muita gente falando que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Isso se tornou uma coisa tão comum na nossa sociedade, as pessoas usam isso para tantas coisas diferentes, que às vezes se torna um ditado popular. Pessoas falam isso sem ao menos saber que isso é um versículo bíblico. E talvez esse seja o seu caso. Às vezes você está aqui hoje, você já ouviu isso, pessoas falando isso, mas você não sabia que era um versículo. E o desafio de falar de um versículo tão conhecido, um versículo assim, é que muitas pessoas já falaram, muitas pessoas falarão sobre ele, e delas talvez eu seja o menor, mas estudaremos esse versículo hoje. O nosso desafio é entender realmente qual é essa verdade que Jesus está falando aqui para esses religiosos, para esses judeus. O que é essa verdade? O que é permanecer na palavra de Cristo? O que é de fato ser um discípulo? E mais do que isso, do que essa verdade nos libertará? Nós temos esse desafio, então, entender como permanecer na palavra de Deus, o que é de fato a verdade
e do que essa verdade de fato nos libertará. Esse versículo aqui nós lemos do 31, mas ele tem início lá atrás no versículo 1 do mesmo capítulo, onde já começa narrando a história de Jesus, falando que ele retornou até então ao Monte das Oliveiras, e naquele monte, várias pessoas, vários judeus tentam pregar seguidas peças em Jesus. Dentre elas, talvez um dos casos mais famosos, que com certeza você conhece, é quando eles trazem uma mulher até Jesus, que havia cometido adultério, e eles perguntam a Jesus, e agora, o que devemos fazer com essa mulher? E o que Jesus fala é, se você não tem pecado algum, atire a primeira pedra. E o que acontece é que aqueles mesmos religiosos vão embora. Logo depois, esses religiosos não satisfeitos, eu imagino eles saindo, formando um complôzinho entre eles e conversando. E agora? O que a gente vai fazer para pegar esse tal de Jesus? Porque para os judeus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, eles todo momento tentavam, de alguma forma, pegar em Jesus uma peça, pegá-lo em contradição. Só que nós vamos ver que depois de Jesus ser questionado a respeito de quem ele era, a respeito da sua identidade verdadeira, Jesus o que ele diz é que ele é de fato o Filho de Deus, o enviado de Deus. E muitos daqueles judeus, por incrível que pareça, creem naquilo que Jesus está falando. Só que aqui existe não uma contradição, mas um fato muito curioso, que no versículo 31, onde nós começaremos nosso estudo, e apesar de nós termos lido até o versículo 47, a intenção nossa essa noite é nos restringirmos aos versículos 31 e 32. Amém? Amém. Então, a Bíblia vai dizer logo no versículo 31 que então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então, de fato, aparentemente, alguns judeus haviam acreditado em quem Cristo era. Só que nós vamos ver mais à frente que aqueles mesmos judeus que haviam acreditado em Jesus, eles apedrejam, tentam apedrejar a Jesus a ponto de Jesus ter que sair daquele ambiente. Isso acontece no final do capítulo 8. E então eles tentam apedrejar Jesus. E a pergunta que eu faço é, se eles haviam de fato crido na palavra de Jesus, se eles haviam crido que Jesus era de fato Filho de Deus, por que logo depois, no mesmo seguinte, ali, após as palavras de Jesus, eles tentam apedrejá-lo? E aqui que nós começamos o nosso desafio de entender que nem todos aqueles que creem em Jesus acreditam de fato. E mais profundo ainda, nem todos que creem em Jesus são de fato os discípulos. E mais profundo ainda, nem todos os discípulos permanecem em Jesus. E isso é pesado, porque nós vamos ver que Jesus, em algum momento de sua caminhada, vai falar que os discípulos chegam até Jesus e perguntam, Jesus, quem é capaz de suportar essas palavras tão pesadas que o Senhor tem dito? E a Bíblia mesmo vai dizer que muitos desses discípulos abandonaram Jesus porque eles eram incapazes de suportar a pesada mensagem da cruz. Às vezes a gente tenta passar uma maquiagem e falar que, olha, vai ser muito fácil você ser um cristão, você vai pegar a sua cruz, carrega, a gente usa muito aquele versículo que o fardo é leve, vem que o fardo é leve, o jugo é suave. Só que para o jugo ser suave, para o fardo ser leve, existe uma coisa que você deve fazer, que é abandonar a si mesmo. Abandonar a si mesmo a tal ponto que as verdades de Jesus não te machucarão mais, porque você é cada vez mais semelhante a Cristo, porque você permaneceu em quem Cristo é. Você optou a caminhar junto de Cristo e então você foi moldado pela presença dele. A gente vai ver logo no versículo 31 que Jesus ele começa esse diálogo com esses judeus que estavam ali e logo ele pergunta, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. A primeira coisa que eu entendo aqui, e me desculpem os calvinistas, mas o ato de permanecer é uma escolha individual. É uma escolha você permanecer em Cristo. Aqueles judeus, eles haviam de primeiro momento crido em quem Jesus era. Eles haviam acreditado, mas não bastava somente acreditar. Jesus afirma que eles deveriam permanecer na palavra. Em Gálatas, nós vamos ler Paulo falando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente ao jugo de escravidão.
Paulo aqui, ele reforça as palavras de Jesus nessa carta aos Gálatas, falando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porém permaneçam firmes. É necessário sim uma atitude nossa de permanecermos firmes na palavra de Deus. A verdade é que diariamente nós seremos tentados em nossas fraquezas, tentados nas nossas áreas de dificuldades, independente de qual seja a sua área, você será tentado onde você é mais fraco. Isso parece uma obviedade falando, porque logicamente nós não seríamos tentados nas áreas em que nós temos força. Nós não seríamos tentados em situações em que nós temos facilidade para sobrepujar essa tentação. Porém, nós seremos tentados nos momentos em que nós temos mais dificuldades, e Satanás tentará sim de tudo tentar você nessa situação. Porém, ser tentado não quer dizer cair em pecado. Você será sim tentado, mas pela presença e pela permanência sua em Cristo, você conseguirá sim vencer esse pecado. Amém? A atitude de permanecer em Cristo, além de sua dificuldade e ser uma escolha individual, ela também nos molda. Nos molda, nós vemos isso também lá em Timóteo, em um versículo que eu gosto muito, que diz: quanto a você, porém, ou então em outras versões, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Aqui é Paulo falando novamente, agora é seu discípulo Timóteo, nós devemos permanecer naquilo. E João vai falar um pouco mais à frente que, numa fala de Jesus, parafraseando Jesus aqui, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Uma outra característica de um discípulo verdadeiro, um discípulo que permanece em Cristo, que se mantém firme, como Jesus fala, é alguém que também é capaz de dar frutos. Aqui a palavra é bem clara, Jesus é bem claro quando diz que vocês também podem dar frutos, vocês não vão dar frutos se não permanecerem em mim. Ou seja, se nós estamos em Cristo, se nós somos verdadeiros discípulos, a ordem natural das coisas é que nós, como discípulos, produzamos frutos. Não é pelos frutos que nós seremos salvos, não é pelos frutos que nós receberemos a salvação. Porém, estar em Cristo gera uma frutificação natural em nós. E é uma coisa que você deve se perguntar: eu tenho gerado o fruto do Espírito? Eu tenho gerado o amor, a compaixão? Eu tenho tido o Espírito? Como tem sido a minha vida em intimidade com Cristo? Eu tenho gerado fruto? As pessoas, quando me olham, eles conseguem olhar para mim e falar: cara, eu consigo ver o Espírito Santo em você. E provavelmente, se você tem gerado frutos, as pessoas à sua volta, elas perceberão isso. As pessoas chegarão para você: cara, você tem uma coisa diferente. Eu sinto sua falta de conversar com você. Quando eu converso com você, eu tenho uma paz. Você sempre sabe o que me falar. E agora, logo mais, a gente vai falar a respeito sobre isso também. Mas, indo um pouco mais além, não somente nós devemos ser moldados por Cristo, porém nós devemos andar como Cristo mesmo andou. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades, porque o Cristo, ele é a verdade encarnada na terra. Cristo Jesus, ele é aquele que andou sem pecados. É o próprio Deus que se fez carne e andou entre nós. E como que nós, meros mortais pecadores, conseguiremos de fato andar como Cristo andou na terra? A gente vai ver em Colossenses, Paulo falando: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nós devemos temer em ser como aqueles judeus. E a única forma de sermos diferentes daqueles judeus é nos aprofundando na palavra, é nos tornando cada vez mais semelhantes de quem Cristo é. Em Colossenses, nós acabamos de ler, Paulo ele fala: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Talvez nós tenhamos uma grande tentação em olhar para todas as coisas que são tocáveis a nós, todas as coisas que nós podemos apalpar, todo o dinheiro que nós conseguimos ver, todo o sentimento, toda a tentação, toda a provocação, tudo aquilo que é palpável, material, é uma coisa que chama a nossa atenção, porque é algo que nós conseguimos de fato encostar. Nós conseguimos olhar para o dinheiro e eu consigo pegar
a influência que nós podemos conseguir através do pecado é algo que nós conseguimos enxergar e desejar, porque é uma coisa que nós conseguimos visualizar o resultado daquilo. Entretanto, quando nós olhamos para o pensamento nas coisas do alto, nem sempre essas mudanças serão perceptíveis, porque na maioria das vezes somos mudanças em espírito. Com certeza o espírito também molda quem nós somos, mas a nossa alma e o nosso corpo, ele permanece muitas das vezes tentado pelo pecado. Nós poderíamos muito bem aqui entrar numa conversa de tricotomia, o corpo, a alma e o espírito, e como cada um influencia um ao outro, só que isso daria uma outra pregação inteira. Então vamos nos manter por aqui. Enfim, uma regeneração verdadeira, ela resulta no fato que passaremos de fato a seguir a Cristo. Nós vamos ler aqui novamente Jesus falando: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E aqui é uma questão muito difícil, porque Jesus ele fala permanecer na palavra. Ele não fala permanecer na igreja. Ele não fala permanecer seguindo algum pastor nas redes sociais. E é aqui que a gente encontra um grande desafio, porque muitas das vezes nós achamos que eu vou na igreja e isso basta. Hoje é quarta-feira de cinzas, então eu vou na igreja. Tá tudo errado aqui também, então, né? Nós acreditamos que é quarta-feira de cinzas, vou lá na igreja, vou escutar uma palavra, depois eu faço uma quaresma e está tudo bem. Quaresma não, como é que chama, Raquel? É quaresma? Amém, então. Achei que eu estava errado. Enfim, nós achamos que somente isso é o suficiente. Mas a palavra vai dizer que nós não devemos permanecer na igreja, não devemos permanecer no pastor, na pregação, no cantor, não. A palavra é muito clara que nós devemos permanecer na palavra. E somente se permanecermos na palavra, seremos então verdadeiramente discípulos de Cristo. Amém? Nós devemos verdadeiramente temer ser como aqueles judeus que olharam para Jesus, escutaram a pregação, mas logo depois abandonaram aquilo que acreditavam. Seguindo adiante, nós vamos pular para o versículo 32, que nós vamos dividi-lo em duas partes. E a primeira parte, Jesus vai dizer que conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que é verdade? E esse aqui talvez seja um tema que, para mim, muito me chama a atenção. Eu sempre fui uma pessoa que adorou ler livros de filosofia, e quando eu fui lendo a respeito de Cristo, eu comecei a ver que Cristo, ele é e sempre será o maior filósofo de todos. Você pode pensar em Platão, Aristóteles, seja quem for, mas Cristo, ele é o maior filósofo de todos. Ser discípulo de Cristo é permanecer nele, é perseverar nele, mas também é conhecer a verdade que Cristo diz aqui nesse momento. Lá em Jeremias vai dizer que vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Também vai dizer lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós devemos perguntar, o que é verdade em primeiro ponto? E pesquisando, eu fui ver que naquela época, o pensamento mais comum naquela região era claramente o pensamento grego. E o pensamento grego, talvez um dos seus maiores expoentes, fosse Platão. E o que Platão pensava a respeito da verdade é que existia um mundo das ideias e um mundo real. E que o mundo real ele nunca seria tão perfeito quanto o mundo das ideias. Explico para você. Para Platão, existe apenas um conceito de mesa, que é a mesa perfeita. Por exemplo, é a mesa que vai ter lá 4 pés e vai ser feita de madeira. E para Platão, essa é a mesa perfeita. E qualquer imitação da realidade vai ser apenas uma imitação. Ela nunca será perfeita como aquela ideia de mesa era perfeita. E isso não se restringe apenas às questões físicas e palpáveis. Para Platão, também existia o conceito de verdadeira, de uma coisa verdadeira, as coisas das ideias. Por exemplo, o amor. Platão, para ele, existia um conceito de amor, só que esse conceito de amor ele nunca seria totalmente replicável de forma verdadeira e genuína no mundo material. O amor ele sempre seria falho, ele sempre seria uma coisa que estaria longe de ser alcançado como uma coisa verdadeira e perfeita. Só que Platão ele não conheceu a Cristo, amém? A gente vai entender que Platão ele vai falar de fato que, olha, existe esse mundo das ideias que são impossíveis de ser alcançadas, só que para nós cristãos, a gente vai ver que aquele o Deus verdadeiro, que até então existia somente no mundo das ideias para alguns,
ele se faz carne. Ou seja, vocês conseguem entender a beleza disso? O próprio Cristo, o próprio amor, o verdadeiro amor perfeito, imutável, que não tem nada para ser criticado, ele então sai desse mundo espiritual e ele se faz carne. Então imagina só para aqueles gregos, quando eles veem que o amor, o próprio amor, que somente pertencia ao mundo das ideias de Platão, agora se faz carne e anda entre nós. Isso é incrível. Mas uma coisa que me chama muita atenção daqueles judeus que estão ali conversando com Jesus é que eles acreditavam na palavra de Deus. Amém? Eles acreditavam no Antigo Testamento. Eles olhavam para aquilo e para eles era o que era verdade. Eles acreditavam de fato nos primeiros livros do Pentateuco, eles acreditavam nos profetas. Só que quando eles olham para Cristo, eles não conseguem vê-lo como Salvador. Eles não conseguem acreditar em Cristo, por mais que o Antigo Testamento inteiro aponte para Jesus. O Antigo Testamento inteiro apontava para Jesus, e mesmo com todas essas provas de que Jesus era Cristo, enviado por Deus, eles não acreditavam. Então, por quê? Por que eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam aquilo que eles acreditavam que era verdade, porém Jesus ainda fala para eles, vocês precisam conhecer a verdade. Por que mesmo os judeus, acreditando no Velho Testamento, ainda assim Jesus, ele vai falar que eles precisavam conhecer a verdade? É porque o Antigo Testamento é inválido, a gente tem que jogar ele todo fora porque ele não é verdade? Misericórdia, não é por causa disso. Mas Jesus, ele vai falar em João 14:6, a resposta para essa pergunta que Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Aqueles judeus, apesar de conhecerem a verdade do Antigo Testamento, eles não conheciam a verdade revelada em Cristo. Jesus, ele é a personificação da verdade, o Verbo encarnado e o próprio Deus que fez carne. Poderia, então, Deus ser uma mentira? De forma alguma, lógico que Deus não seria uma mentira. Então, se ele não é uma mentira, ele só pode ser a verdade. E ele é a total verdade, e a maior verdade que já esteve sobre a terra é a verdade de Cristo. E todas as outras verdades derivam de quem Cristo é, ou estão em quem Cristo é. Explico para vocês. Muitas das coisas que nós vemos e enxergamos é verdade. A ciência, a gente não vai refutar e falar, olha, a vacina não presta, a vacina não existe. Tudo isso está também, essa verdade também está contida em Cristo. Aí você pode me olhar e perguntar, pô, Rafael, mas está falando então que esses ateus aí, esses caras aí, eles são capazes de produzir alguma coisa que é boa, alguma coisa que é relevante? É claro que sim. Mas por que, Rafael? Como sendo ateus, por que Deus usa eles? Existe uma coisa que dentro da teologia é chamada como graça comum. Deus, quando vai fazer o ser humano, ele os cria à imagem e semelhança. Amém? Mesmo eles são imagem e semelhança de Deus, porém foram corrompidos pelo pecado. Porém, essa graça comum os alcança. E eles também são capazes, através da graça de Deus, de realizarem coisas boas. Porque eles também são imagem e semelhança de Deus, porém foram corrompidos pelo pecado. Então, falar a verdade é falar sobre Cristo. Tudo além disso são convicções pessoais. Explico. Às vezes nós estamos conversando com alguém e a gente tem às vezes essa síndrome de que nós sabemos tudo e que nós somos os donos da verdade, né? Então a gente fala, para mim é isso daqui, a verdade é essa daqui. A verdade é essa. E se nós formos ser bem sinceros, se eu não estiver falando de Cristo, se eu não estiver falando da Bíblia, o que garante que você está falando é verdade? Não adianta, às vezes, a gente falar para os nossos amigos, sentar, às vezes, dar um conselho. Eu aprendi isso com o João. Às vezes as pessoas vêm pedir um conselho para vocês que são bem delicados, né? E a resposta mais simples é, não é o que eu penso, mas a Bíblia diz isso daqui. Então, sempre que nós falarmos sobre a Bíblia, nós estaremos falando a verdade de Deus. Amém? Mas, também quero entrar em algum outro ponto aqui um pouco delicado.
que às vezes o conhecimento da Bíblia, às vezes não é o suficiente. Calma, isso não é uma heresia. Eu não estou falando que a Bíblia não é suficiente, irmãos. Preste atenção nisso. Só que o simples conhecimento da Bíblia ela não é o suficiente. A Bíblia ela não é um livro que deve ser somente estudado e aberto como um livro de história. Não somente estudado, mas nós devemos nos relacionar com a Bíblia. Nós devemos abrir a Bíblia e conversar com ela. E ela conversará conosco. Nós não devemos somente estudá-la como um livro, mas devemos nos relacionar com a Bíblia, relacionarmos com Jesus. Aqueles judeus, eles apenas liam a Bíblia. Eles não se relacionavam com ela a ponto de conseguir reconhecer em Cristo o verdadeiro Messias enviado e o verdadeiro Messias que havia sim sido enviado por Deus. Amém? E Jesus ele vai continuar falando sobre uma verdade que liberta, que é, enfim, o título que é uma verdade que liberta. Jesus ele fala, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E a verdade é que só existe uma liberdade se existe um direito de escolha. Eu falo isso porque quando eu penso em liberdade, o primeiro personagem bíblico, a primeira pessoa que vem à minha mente é Adão e Eva. Porque para mim, eles foram as pessoas mais livres. Porque eles estavam no jardim, eles tinham total acesso a quem Deus era. Só que aí você talvez me pergunte, mas por que Deus então colocou aquela árvore lá? É para que eles fossem de fato livres e tivessem a escolha de, caso eu não queira Deus, eu tenho a opção de recusar a Deus. E é por isso que eles olham para aquela árvore e escolhem o pecado e escolhem tentarem se tornarem iguais a Deus. Deus ele é alguém que nos dá liberdade sim. Então ele coloca aquela árvore para que Adão e Eva tivessem a liberdade de não escolhê-lo caso eles quisessem. Então, a primeira coisa que eu penso do que nós somos libertos, porque se nós somos libertos de alguma coisa. E a primeira coisa que eu penso é que nós somos libertos da lei. Nós somos libertos das doutrinas religiosas. Nós vamos ler lá em Romanos, mas agora, por morrermos para aquilo que nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos em um novo modo de vida, pelo Espírito, e não mais no modo antigo da letra da lei. Nós lemos já em Gálatas também que falava que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. E a verdade é que mesmo nós, às vezes, tendo sido libertados da lei, nós escolhemos nos manter pela lei. Escolhemos nos colocar debaixo do jugo da lei. E às vezes nós pegamos doutrinas e dogmas de igrejas para seguir como a verdade nós. E nós começamos a falar, olha, mulher não pode usar calça. Olha, você tem que usar véu. E nós pegamos tudo isso da lei e colocamos um grande jugo, um grande peso em cima de nós. Enquanto, na verdade, Paulo ele nos ensina que nós vamos viver um novo modo de vida pelo Espírito e não mais no modo antigo da lei. Então, quando nós somos libertos por Cristo, essa verdade que nos liberta, Cristo que é a verdade encarnada, ele nos liberta da lei. Mas não apenas isso, ele também nos liberta da culpa e da vergonha. Em Hebreus vai falar, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações purificados de uma consciência culpada e tendo os corpos lavados com água pura. Em Hebreus vai estar escrito que nós teríamos os corações purificados se nós nos aproximarmos de Deus com um coração que é sincero. Então, se nós chegarmos a Deus com um coração sincero e arrependidos dos nossos pecados, nós teremos uma libertação da culpa e da vergonha. Porque nós não mais seremos escravos do pecado, nós não mais seremos escravos daquilo que nos acorrenta, mas nós seremos livres. Amém? Amém. Então, além da libertação da lei, libertação da culpa e da vergonha, nós temos aqui a libertação do pecado. Amém? Talvez as pessoas do mundo vão olhar para você, as pessoas lá de fora, e vão falar, pô, mas você é crente, você não pode fazer nada. Você não pode fazer sexo antes do casamento. Você não pode beber, você não pode fumar. Mas é que a verdadeira liberdade é você ter escolha de renunciar aos seus desejos. Aquele que está entregue a seus desejos não é livre, mas é um escravo dos seus próprios desejos. Vocês conseguem entender o quão bonito é isso? Nós temos o poder, através do Espírito Santo em nós,
de nós, pelo Espírito, renunciar aos nossos desejos, nós deixamos de ser somente animais, que às vezes se fazem tudo por impulso dos seus desejos, e nós começamos a decidir por nós e pelo Espírito Santo que, olha, eu não quero fazer isso, eu não quero satisfazer os desejos da minha carne. Gostaria de chamar o pessoal do louvor para estar subindo, fingir que a gente está terminando. Jesus vai falar, logo à frente, de que Jesus responde àqueles judeus: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o que Jesus está falando aqui é, se você vive pecando, se você vive em pecado, você é um escravo do pecado. Só que a boa notícia que Jesus fala, ele convida e fala, se você conhecer a verdade, se você conhecer de fato a verdade, se você permanecer na minha palavra e se tornar meu discípulo, essa verdade o libertará. Então nós temos aqui uma sequência de acontecimentos de grande importância para nós, de como deve ser a nossa vida em Cristo. O primeiro delas é nós conhecermos a palavra de Deus. E após conhecermos a palavra de Deus, nós permaneceremos na palavra de Deus. Permanecendo na palavra de Deus, nós nos tornaremos discípulos. Amém? E sendo discípulos, nós conheceremos a verdade, porque nós caminharemos com a verdade. E caminhando com a verdade, conhecendo a verdade, essa verdade nos libertará. Gostaria de convidar a ficar de pé. Lá em Colossenses 1, versículo 13 e 14, Paulo vai escrever: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha que incrível isso! Olha Paulo falando que o Cristo, o próprio Cristo, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para um reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Se você está em Cristo, se você acredita na palavra de Cristo, se você conhece essa verdade, se você foi liberto por essa verdade, você terá o perdão dos seus pecados. Mas para que ocorra esse perdão dos seus pecados, tem um pequeno detalhe. Você deve se arrepender dos seus pecados. O Evangelho ele é um convite a Deus, ele é um convite a conhecer a verdade, mas antes, ele é um convite a abrir mão do próprio eu. É você tomar as rédeas da sua vida, você olhar para os seus pecados que têm te aprisionado, e você falar, chega, a partir de agora eu quero entregar minha vida nas mãos de Cristo, eu quero ser liberto daquilo que tem me acorrentado, e eu quero, pela liberdade, escolher não fazer aquilo que chateia, aquilo que entristece o coração de Deus. Em Efésios 2, a palavra vai dizer, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça nós somos salvos. Pela verdade que nós somos alcançados, nós somos salvos. Gostaria de, nesse momento, te convidar a você fechar os seus olhos, fazer uma reflexão acerca da vida que você tem levado e se questionar se, de fato, você tem permanecido na palavra de Deus. Você tem, de fato, sido um verdadeiro discípulo. Você tem gerado fruto do Espírito. Você tem andado como Cristo andou na terra. Como tem sido momentos de intimidade? Você tem tido momentos com Cristo? Você se vê liberto do pecado, das amarras do pecado? Você consegue se ver grato pela graça que te alcançou, pela verdade que alcançou a sua vida? Ore nesse momento, converse com Deus Pai, Ele está presente aqui, Ele quer se relacionar com você.